Bom, então o tema hoje vai ser esse aqui da aula, gêneros e suportes digitais, e a gente vai associar esse conteúdo com a competência 1 e a competência 9, beleza? Então, o que é importante a gente saber é o seguinte, que quando a gente fala em gêneros e suportes digitais, a gente está falando de textos que circulam na internet, né? E se são 9 competências no Enem, na prova de linguagens, e a gente tem 2 que falam sobre esse conteúdo, é sinal de que tem grande chance de aparecer uma quantidade considerável de questões associadas a isso aqui. Aí a gente se pergunta, tá, e o que que seria isso? O que que seriam esses gêneros digitais, esses suportes digitais? São esses textos com os quais a gente tem contato no nosso dia a dia mesmo, sabe? Então, chat, textos de internet, sabe? Então, quando a gente pensa na internet, a gente tem que pensar como um lugar em que textos, em que discursos podem ser utilizados e também pensar na internet como um suporte, ou seja, um canal. Lembra que a gente falou sobre as funções da linguagem, os elementos da comunicação e as funções da linguagem? A internet seria um canal, tá? O suporte digital seria um canal, além de termos vários gêneros textuais, né, vários gêneros discursivos ligados a esse canal. Aí o Márcio já mandou uma pergunta aqui no chat, ó, ele está perguntando se meme seria um exemplo. Seria sim. Na aula de hoje eu não coloquei meme, mas até o final a gente vai trabalhar com meme, tá? A gente vai fazer algumas questões e tudo com conteúdo ligado ao meme. Então, vejam bem, para a gente começar, vamos entender primeiro o que, que seria a competência 1 e o que, que seria a competência 9, tendo em vista que alguns de vocês falaram aqui no chat que seria uma novidade, né? Que vocês não têm ideia do que é. Então, vamos começar aqui falando disso. Deixa eu só fazer um negócio aqui no slide, porque esse 2 aqui, ele tá separado e meu toque não permite, né? Ele ficar assim, ele permanecer assim. Aí, foi para baixo agora. Pronto. Então, olha só. Essa competência 1 aqui, olha só, vamos destacar aqui algumas palavras que aparecem aqui em cima, tá? Então, ela diz o seguinte, ó, que seria a competência 1 aplicar tecnologia da comunicação e da informação, aí, olha só, na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Ou seja, seria a gente pensar em tecnologia da comunicação e da informação em múltiplos aspectos, educacional, mundo do trabalho e por aí vai. Então, olha aqui, ó, quando a gente vem aqui para as habilidades, percebam que aqui, então, como eu expliquei para vocês, a gente vai ter essa competência esmiuçada, né? A gente vai ter mais detalhes dela. Então, olha só, identificar diferentes linguagens e recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. O que seria isso? Quando eu estou lendo um texto digital, é claro que a maneira como a linguagem vai ser utilizada ali é diferente do que a linguagem que eu uso quando eu vou ler um texto que não está num suporte digital, né? Então, a linguagem e os recursos expressivos vão ser usados de forma diferente. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de linguagem verbal, eu estou falando de linguagem não verbal também, eu estou falando de variedade linguística, né? Então, olha o próximo. Conhecimento sobre linguagem do sistema de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Então, você vai ter que entender que a linguagem desse tipo de texto aqui pode ser usada para resolver problema social. Ou seja, um aplicativo que foi desenvolvido para poder resolver uma situação, problema do dia a dia. Olha o próximo. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação considerando a função social. Então, função social e informações geradas, né, nesses sistemas aqui. Depois, reconhecer posições críticas. Então, quando falo em posição crítica, seria a gente perceber opinião, a gente perceber ponto de vista nesses textos que circulam na internet. O Márcio perguntou sobre meme. Meme é um texto que pode, claro, ser utilizado como humor, mas ele também é usado muitas vezes para poder demonstrar uma posição crítica que o autor tem a respeito de um tema específico, tá?
Por enquanto está tranquilo, entendido, bonitinho? Então, essa aqui é a primeira competência. Então, resumidamente, o que ela fala? Ela fala sobre tecnologia da comunicação e da informação, e como que isso pode ser aplicado na escola, no trabalho ou em outros contextos, né? Que outros contextos? Usar, por exemplo, uma rede social para fazer um protesto, usar uma rede social para poder postar um texto crítico, por exemplo, né? E aí a gente tem aqui a outra competência, que é a competência 9. Percebam que ela também fala, ó, entender princípio, natureza e impacto das tecnologias da comunicação. Então, aquele primeiro lá, ele está mais ligado à linguagem que é utilizada nesse tipo de texto e à função que o texto tem. Então, dito em outras palavras, essa primeira competência aqui, ela tem a ver com gêneros discursivos que circulam nos ambientes digitais, que circulam em ambientes em que a gente tem que falar de tecnologia da comunicação e da informação. Esse aqui, por outro lado, vai falar de questões mais sociais, ou seja, o impacto seja positivo ou negativo do uso das tecnologias da comunicação e da informação na nossa vida, em questões sociais, no desenvolvimento do conhecimento, no desenvolvimento da ciência. E mais, ele fala também sobre as linguagens que lhe dão suporte, né? E processo de produção, e também fala aqui em resolução de problema, tá vendo? Então, assim, essa questão da resolução do problema, ela vai aparecer muito na discussão que os textos apresentam para a gente, né? E aí depois, aqui a gente tem as três últimas habilidades da prova de linguagens. A primeira, reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias, então a função que tem determinado texto, para que ele serve, e também reconhecer o impacto social que ele representa. Depois, né, analisar a linguagem, o impacto do uso da linguagem. E aqui, por fim, ó, relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento da sociedade ao conhecimento que elas produzem. Então, relacionar o conhecimento de informação e comunicação ao desenvolvimento das sociedades. Então, dito de forma resumida, o que a gente tem na competência 1 e 9? O uso de tecnologia da comunicação e da informação. Tá bom? Então, nós temos duas competências que falam sobre isso. Agora, vamos ver o que a gente poderia estudar relacionado a isso aqui. Primeiro, entender que a internet funciona como um suporte. Então, claro que isso vai afetar a maneira como a gente usa a linguagem, porque a maneira como a gente posta alguma coisa numa rede social é diferente de postar num lugar, num canal, né, que seja impresso. Então, primeira coisa é perceber essa diferença aqui entre algo impresso e algo digital. Depois, é pensar também na possibilidade de existir múltiplas linguagens no ambiente digital. Ou seja, eu não vou ter apenas a linguagem verbal, mas eu posso ter a linguagem audiovisual, né? Porque o que tem na internet é muito imagético, ou seja, é muito ligado a imagens, tá bom? A sonoridade também, a som, tá? Então é importante pensar nisso. Não é só aquela distinção entre linguagem verbal e não verbal, ela não é válida mais para os ambientes digitais, porque a gente tem uma superação delas, tá? A dinâmica de leitura, consequentemente, muda também, tá? Então, os textos passam a ser lidos em rede, a leitura ela vai ser facilitada porque agora existe uma conexão entre vários textos diferentes. Até em razão disso, um texto pode facilmente se remeter a outro, tá? Então, um texto faz referência a outro de maneira muito mais satisfatória do que antes, o que cria um fluxo de leitura interativo e dá uma liberdade maior de leitura para o leitor também. Porque imagina, a gente não precisa ficar lendo o texto de maneira tradicional, né? De ler da esquerda para a direita, considerando que a gente está lendo em português, né? A gente estivesse lendo em outro idioma, provavelmente a sequência ia mudar, mas aqui a gente tem que ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, quando está lendo um livro. Na internet, essa forma de leitura, ela é modificada. Então, quando você entra num site, você pode perfeitamente ler só a introdução do texto, usar a barrinha de rolagem aqui do mouse e descendo até o meio, até o final do texto, ou então tem algum hiperlink que você clica e é direcionado para outro site. Então, a leitura nesses ambientes digitais é uma leitura não linear e não sequencial. E isso aqui tem a ver com, coloquei aqui um exemplo, ó,
Aqui uma notícia, né? Acumulado de focos de incêndio na Amazônia até setembro é o maior desde 2010, mostram dados do INPE. Aí você vai ler um texto desse aqui, por exemplo, você está lendo aqui, aí tem duas palavras destacadas aqui, ó, no corpo do texto. Se você clica nessas duas aqui, você vai ser direcionado para outro lugar do site, ou então para outro site, né? Isso aqui é o que a gente chama de hiperlink e que dá origem... Posso sim, Samara. Dá origem aqui ao hipertexto, né? Que é uma noção importante que a gente tem que pensar a respeito dela, tá? O que seria o hipertexto? É a possibilidade de uma conexão múltipla, né, entre diferentes textos que a gente tem na internet. Então, essa palavra, eu peço que depois, inclusive, vocês leiam alguma definição. Eu coloquei aqui, ó, mas depois vocês podem procurar definições, né, que trabalham de forma mais elaborada, explicando o que é o hipertexto, tá? O que é o hipertexto? É uma forma diferente de produzir, de ler o texto e de distribuí-lo, disseminá-lo, tá bom? E está totalmente ligado ao ambiente digital. Então, o que seria um hipertexto? Pensa no Wikipédia. O Wikipédia é o exemplo clássico que a gente tem do hipertexto. Você começa a ler o texto principal, que está centralizado, mas lá em cima tem alguns links, hiperlinks, né, que se você clicar, você vai ser direcionado mais para baixo do próprio Wikipédia. Lá no final da página, tem algumas referências daquele texto que foi lido, que pode te direcionar para um site fora do Wikipédia, tá? Então, é como se você estivesse fazendo leituras variadas ao mesmo tempo. Então, a gente não tem uma leitura linear, é uma leitura multifacetada, e nós não temos mais também uma leitura feita apenas na superfície. A gente tem uma leitura feita por camadas. São várias camadas, então, que a gente tem de leitura. Então, eu estou lendo o texto na superfície, mas eu tenho que entender que esse texto ele pode ser aprofundado. É a própria noção do que a gente tem em internet, né, gente? Tem a superfície ali, que é o que está diante da nossa tela, mas é como se houvesse várias conexões, vários textos com os quais um pode estar interligado com o outro. Vocês entenderam isso, por enquanto? Entendeu, Samara? Tudo certinho? Ah, professor, isso cai no Enem? Cai. Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de como que funciona o hipertexto. Tá vendo, ó? Um texto principal aqui, o primeiro, está conectado com outro, que está conectado com outro, que está conectado com outro, com outro, com outro, com outro. O Márcio perguntou, posso fazer uma comparação com o artigo de rolar a barrinha, o artifício, perdão, de rolar a barrinha para cima do Instagram, quando estou vendo um story, quando rolo, vou para outro site? Pode sim, pode perfeitamente. Né? Aquele negócio de você, como é que fala? Link na bio, por exemplo, você vai na bio, clica no link, é direcionado para outro lugar. Ou então, arrasta para cima, você sai daquela página que você está lendo e vai para outra. São exemplos de hipertexto. Agora, uma coisa que é importante a gente entender, o hipertexto, ele não é algo exclusivo do ambiente digital. Existem textos anteriores, né, ao surgimento da internet, ao advento da internet, que poderiam ser tratados como hipertexto. Quer ver 2 exemplos? Uma enciclopédia ou um dicionário. São exemplos de hipertexto, mesmo não sendo exclusivos do ambiente digital. Porque tanto uma enciclopédia quanto um dicionário, eles podem ser lidos de forma não linear. Você não precisa ler obedecendo uma sequência linear, entende? E existe uma liberdade maior de leitura do que quando você está lendo, por exemplo, um romance ou lendo um artigo. Entenderam por enquanto? Aí aqui, ó, em 2017, eu peguei essa questão aqui de 2017, olha aqui, ó, no título fala sobre hipertexto, e ao longo da leitura aqui, a gente vai encontrar também algumas definições ligadas ao hipertexto. Eu coloquei na lista de vocês outras questões, 2018, 2019, 2016. Então, assim, é um conteúdo que aparece com frequência na prova, tá?
Aí aqui é um texto que está falando: há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam. Medo delas viciarem, medo de elas viciarem, de obterem informação não confiável, de elas se isolarem no mundo real, como se o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização. Está vendo que o próprio texto está falando sobre os impactos do uso de redes, né, do uso da internet. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos. Mas é preciso ver o que está aprendendo e algumas vezes interferir nesse processo a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas que eles costumam usar. É preciso algumas vezes negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há em outros meios de comunicação, outros meios de informação, outras alternativas. Então, olha só, isso aqui seria, vamos dizer assim, um ponto positivo do hipertexto, porque você não está fixo a uma leitura só, né? Você pode ir a outras leituras. Então, uma das vantagens também do uso do hipertexto na internet é a democratização, tanto da criação quanto do acesso a esse tipo de texto. Por exemplo, no Wikipédia, a gente que lê pode também editar e criar textos, entende? Então, é como se contribuísse para acabar com a hegemonia de grandes mídias, né, de grandes meios de comunicação. Então, um dos impactos positivos seria esse, tá bom? Aí, olha só a pergunta. A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando sobre a necessidade de orientação a essa tecnologia, pois essa tecnologia, tá vendo? Até as palavras que aparecem no enunciado estão relacionadas à competência 1 e à competência 9. Fala do uso de tecnologia, fala de orientar as crianças para usarem, né? Qual que vocês marcariam aqui? A, B, C, D ou E? Lembrando que eu coloquei aqui, ó, questão 1, 2, 3, porque lá no final eu coloquei o gabarito, tá? Então, olha só, o Márcio já falou, possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada. Perfeito. Está repleta de informação confiável que constitui fonte única. O problema aqui é fonte única, não é fonte única, né? Exige dos pais e professores que proíbam seu uso abusivo. Não, o texto não está falando em proibição, está falando em orientação. Se a gente marca isso aqui, a gente está cometendo aquele problema que eu expliquei para vocês. Qual que seria o problema? O texto não diz isso. Aí eu vou e marco a letra B. Qual que foi o problema de leitura e compreensão que eu cometi daqueles 3 que eu expliquei? Vocês lembram os nomes? Contradição. Essa Samara está top com o conteúdo. Contradição é quando eu analiso o texto e chego a uma conclusão contrária do que ele disse. Perfeito. Letra C, tende a se tornar um agente negativo. O texto também não fala isso. Ele fala que, se mal utilizado, pode ser, mas não é sempre, né? Ele não tende a isso. Letra D é correta, letra E fala assim, leva o isolamento do mundo real e o uso exclusivo do computador. Então, cuidado com essas questões que vão aparecer na prova, que falam sobre textos digitais, porque normalmente elas vão falar de aspectos positivos e aspectos negativos, mas elas não vão demonizar a internet, né? Então, existe uma parcimônia, é falar assim, olha, ela pode ser usada de forma negativa. Então, por exemplo, por conta de superexposição, até na lista que eu montei para vocês, tem uma questão lá que fala sobre superexposição. Uma não, tem 2 que falam sobre isso. Então, alguns problemas são apontados, né? Mas quase sempre os textos vão estar falando em usar de maneira ponderada, ou seja, usar de maneira equilibrada, que é, inclusive, algo que aparece no título desse texto aqui, ó, tá vendo? Bom, então é isso. Então, sobre hipertexto, ficou claro? Ficou tranquilo? Na lista tem mais 2 ou 3 sobre hipertexto que vocês vão fazer, tá? Aí, olha só essa próxima, aqui, o próximo tópico. Seria o site, né? O site como uma interface que é utilizada nesse suporte digital. Então, é importante porque comporta vários gêneros, né? Então, pensar no site como um canal que pode ser utilizado para a elaboração de vários gêneros discursivos. Viu, queridos?
aplicativo, né? Entender o que é aplicativo, entender qual é o impacto do uso de um aplicativo, principalmente porque aplicativo está ligado à resolução de problemas no nosso dia a dia. E aí aqui teve uma questão sobre aplicativo. Eu já fiz essa questão com vocês aqui quando a gente estava na primeira aula. Aí aqui é só para vocês entenderem que, embora ele esteja falando sobre aplicativo, a gente poderia fazê-la pensando nisso aqui, ó. O texto destaca a... Então, se está falando que o texto destaca determinada coisa, o que precisa de você ter de informação para responder a questão está no próprio texto. Entendem? Então, olha o enunciado. Entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, está vendo? De novo, a expressão nova tecnologia. De novo, a ideia de nova possibilidade de comunicação. Entende? Vocês lembram qual que vocês marcaram aqui nessa alternativa? O texto está falando sobre esse projeto Data Vida aqui, né, que criou dados oficiais sobre exportações. Aí ele fala que a plataforma evoluiu para um sistema mais completo, de maneira interativa e didática, o usuário é guiado por meio das diversas formas de navegação. Tá vendo? A escolha das palavras tem a ver com essa ideia de texto digital, tem a ver com essa ideia do que está na competência 1 e que está na competência 9, tá? Letra C, né, Márcio? O Márcio lembrou aqui qual foi a alternativa que a gente tinha marcado. Então, aqui está falando sobre o recebimento, né, a obtenção de informações estratégicas a partir do uso desse aplicativo. Aí eu volto lá nas referências, né, na matriz de referência. Olha aqui o que está falando na matriz 9, na competência 9. Processo de produção e problemas que se propõe solucionar. Seria o que esse texto está falando, né? Olha só, relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento da sociedade. Olha aqui o enunciado. Não, essa não. Essa aqui, ó. Possibilidade pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Está vendo que é quase uma cópia do que tem lá nas habilidades e competências, os enunciados, a maneira como esses enunciados estão colocados aqui? Por enquanto, tem dúvida? Dúvida, quer fazer algum questionamento, quer desabafar, tem alguma angústia? Nada do tipo? Vou continuar. Incríveis vocês, são seres que não têm nenhuma angústia. Olha esse outro recurso aqui, né? Chat. Aí eu coloquei aqui no canto esquerdo bate-papo UOL. Eu imagino que não seja do tempo de vocês, né? O Mantegão está aí na sala, é do tempo dele, eu tenho certeza. O Mantegão já deve ter acessado o bate-papo UOL várias vezes. Eu era o William Shakespeare. O bate-papo UOL funcionou para a nossa geração como uma espécie de Tinder, né, em alguns momentos, então era para a galera também arrumar parceiro para o fim de semana. E hoje, quando a gente fala em chat, a gente tem esses aplicativos, né, mais recentes, como o Telegram, o WhatsApp, o Direct do Instagram, o Messenger, todos são exemplos de chat. E aí, galera, isso aqui também aparece muito na prova do Enem, principalmente quando procura associar o tipo de linguagem que é utilizada no chat. Porque quando a gente pensa no chat, a gente tem que pensar assim, é uma linguagem que procura ser mais espontânea. Então, esse conteúdo aqui, ele pode estar ligado a um que a gente vai ver daqui a algumas aulas, que é variação linguística, tá bom? Então, quer dizer o quê? Que numa rede social, num chat, eu vou tentar usar uma linguagem mais próxima, é uma linguagem escrita, mas é uma linguagem mais próxima do que eu tenho na coloquialidade, na oralidade. Inclusive, hoje, na época do bate-papo UOL, né, a gente não tinha essa possibilidade. Hoje, esses chats, eles possibilitam a troca de áudios, né? E o áudio de WhatsApp, ele virou, inclusive, um gênero discursivo, né? Então, quer dizer, quantas pessoas... Vocês todos compartilham áudio, e eu falo áudio não só o que você manda para uma pessoa, mas aqueles áudios que viralizam, sabe? Por exemplo, quem é que não lembra do gemidão do WhatsApp?
que é um áudio e um vídeo também. Todo mundo aqui já caiu no gemidão do WhatsApp. Se torna um gênero discursivo, sabe? E aí, vejam bem, sobre essa questão do chat, também já teve pergunta no Enem a respeito. Olha só, o texto aqui é enorme, eu não vou ler com vocês, depois vocês vão ler e vão responder essa questão aí em casa. Mas aqui está falando que o texto, né, diz que o chat é um tipo de conversação tela a tela por meio do computador e enfatiza-se a necessidade de domínio de diversas habilidades. Por que diversas habilidades? Porque você tem que entender que o ambiente em que você está ali é um ambiente em que exige que você saiba dominar a linguagem daquele lugar, daquele suporte, né? Então, por exemplo, o kkkk é uma expressão típica de um chat, do chat, né, do WhatsApp e tal. Antes do WhatsApp até existe. Eu estou vendo aqui a Samara e o Márcio, né, colocaram kkkk. A gente tem que ter familiaridade com esse recurso linguístico para poder entender o que ele significa. Então, é aqui o que o texto está falando sobre domínio de diversas habilidades. Habilidades linguísticas, habilidades que envolvem informação prévia para a gente poder entender como é que o texto funciona, tá? Eu não vou responder essa, só para vocês verem que tem na prova do Enem pergunta sobre chat também. Não foi a única que apareceu nos últimos anos, tá? Na lista de vocês eu também coloquei outras. Bom, isso aqui também é bacana, ó. Os recursos utilizados nas linguagens, né? Na linguagem utilizada nesses textos, nesses discursos digitais. Aí aqui eu coloquei emojis, emoticon, emotes, figurinhas, né? Aí aqui tem uma explicação que diferencia o emoticon do emoji. Aí aqui do lado tem a figurinha do WhatsApp, né? A figurinha, por exemplo, pode ser uma fotografia recortada, pode ser um GIF, pode ser um vídeo pequeno, né? Então, tudo isso seria figurinha. Certeza que vocês têm uma figurinha aí do Mantegão, que vocês ficam compartilhando entre vocês. Aí, olha só, vamos só ver aqui a diferença. O emoji, ele é um pictograma, né, ilustrado, então são pequenas figuras. O emoticon, ele é usado com sinais de pontuação, tá vendo aqui embaixo, ó, a diferença? E esse emote aqui, ó, vocês sabem o que que é? Sabe? Não sabe? Sei, não sei. Sei, mas esqueci. O emote seria uma reação. Por exemplo, tá rolando uma live, aí você manda um... Seria uma reação espontânea ao que está acontecendo naquele instante, sabe? Aquelas reações que tem, por exemplo, no Facebook, seriam um exemplo de emotes, tá? E não de emoticon. Beleza? E aí, olha só. Uai, professor, mas isso aí cai na prova? Cai, olha aqui, ó, 2018. Uma questão que falava sobre reações celíacas ao ler um rótulo sem glúten. E o que que eles usaram aqui? Justamente as reações que tem lá no Facebook, né? Mas aplicada a essa ideia do celíaco, que são aquelas pessoas que não podem, que são sensíveis, né, ao glúten, que não podem ingerir glúten. Então, vejam bem, ó, primeiro, joinha, não contém glúten, curti. Sem glúten com sabor, amei. Sem glúten barato, hahaha, que incrível, né? Sem glúten barato e gostoso, uau! Sem glúten, mas pode conter traços, triste. Rótulo tá todo errado, aí olha só o texto. Essa imagem ilustra a reação dos celíacos, pessoas sensíveis ao glúten, ao ler rótulos de alimentos sem glúten. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos... Tá vendo que legal essa questão? Ela pegou essas reações aqui, né? Foi publicado em um site. E aí na prova tem muito disso, tá? Pegar textos que foram publicados em Facebook, Instagram, enfim, redes sociais diversas. Qual vocês marcariam? Essas reações indicam o quê? Que os rótulos trazem informações explícitas, não porque tem pelo menos duas aqui que estão falando o contrário, né? Tá piscando já aqui o chat, acho que alguém já falou. Rapaz, esse Márcio é, ó, hábil, o menino.
Letra B, oferecem várias opções de sabor para esses consumidores? Não, porque aqui não se trata do produto, mas da reação das pessoas diante do produto. Classificam o produto como adequado para o consumidor celíaco? Não, porque esse último aqui nega o que está escrito ali embaixo, porque está falando que o rótulo está todo errado, né? Influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores? Também não. E por fim seria a letra E. Justamente a resposta que o Marcinho falou aqui para a gente. Não é não, Márcio? Letra E. Variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Beleza, meus amores? Tranquilo? Belezinha? Rapaz, já são 8h07. Passa rápido, hein, meu povo? Olha só. Aí a gente tem aqui as redes sociais, tá? No caso das redes sociais, é muito importante pensar nas redes sociais como uma ferramenta que procura criar uma interação imediata com o público, tá? E aí tem muita pergunta na prova sobre o impacto provocado pelo uso de redes sociais, tá? Então, por exemplo, falar que uma postagem no Twitter rendeu uma manifestação específica, vai ter uma questão assim lá na lista de vocês, tá? Então, tipo assim, é entender que a rede social, ela possibilita reações fora da rede social. Então, tem muita questão que tem texto que fala um pouco disso, tá? E aí a gente tem que entender que existe, na verdade, essa influência, né? Então, o que eu tenho postado numa rede social pode claramente influenciar algo ligado, por exemplo, a uma manifestação, a um boicote, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, pensem nisso. Por exemplo, você pensar no que aconteceu na semana passada no Carrefour, né? Em relação ao assassinato do Beto. As pessoas começaram a revolta e começaram a organizar manifestações por meio das redes sociais. Então, lá na lista de vocês tem uma questão sobre isso, tá? Eu acho que eu desapareci um pouco aí do vídeo, não foi? É porque parece que o meu telefone está tocando e eu estou transmitindo a aula por ele. É só esperar um pouquinho que eu volto a aparecer. Aí, olha só, aqui teve uma questão sobre rede social, tá normal? Ótimo, então, Samara. Que é uma questão que está falando justamente sobre a exposição exagerada, né, de crianças. É o que o texto chama aqui de... Cadê? Exposição parental exagerada, tá? Vamos ler e responder essa questão aqui. E aí a gente termina. Olha só. Expostos na web desde a gravidez. Então, o texto ele já vai conversando com a gente, antecipando algumas informações. Ó. Expostos desde a gravidez. Já soa como algo negativo, né? Mais da metade das mães e 1/3 dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento em mídias sociais, compartilhamento paterno em mídias sociais, discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Gente, aconteceu um imprevisto aqui, estão tocando meu interfone e eu estou sozinho em casa. Vocês me dão 3 minutos para eu poder ver o que é? Beleza, eu já volto. 3 minutos, aguenta aí. Fala para a Sofia atender, ué. Espera aí. Sofia é a filha dele, viu, gente? Vocês sabiam que o William tem uma filha? Ele nunca falou para vocês, não, que ele tem uma filha? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão só me ignorando mesmo, né? Ah, gracinha. Ele tem uma filha. Linda a filha dele. Branquinha do claro. Gente, voltei. Ô, Manteiga, você pode fazer um favor? Conversa com os meninos 3 minutos, é porque é encomenda e eu tenho que descer para pegar. Sei.
Eu tô aqui contando da Sofia para eles. Ah, eu vou mostrá-la quando eu voltar. Beleza. Eu já Vai lá. volto, daqui a Galera, já pouquinho. aproveita e toma uma água também, galera. Que a gente já chega pregando o pé já na nossa. Beleza? Aproveita, toma uma água, vai no banheiro. O William volta e já termina isso aí com vocês. Gente, os microfones de vocês funcionam? Ou tá bloqueado aqui para aula? Funciona. Ah, tá. Beleza. Fiquem à vontade, viu, meninos? E meninas, né? Tem mais meninas do que menino aqui, né? Gente, eu não posso ficar com esse Kindle na mão, não. Eu comprei um Kindle, só que esse trem tem um negócio, você ficar comprando uns livros, os livros é barato, você vai comprando. Só que você tem que lembrar que você tem que ler os livros também, né? Misericórdia. Né, Felipe? Tem que ler. É muito bom, Samara. Muito bom. Assim, eu gosto do livro. Eu gosto de ler o livro mesmo, pegar ele, paginar, né? Então, olha, tava lendo uns negócios aqui pro meu mestrado aqui, eu gosto de pegar e ler, riscar e tal. Mas ele você carrega para tudo quanto é lugar, né? Baratinho. Se os livros mais baratos, né? Tá tendo tempo de ler, não? Então você tá igual eu. Tá difícil, né? Vestibulanda não tem tempo para ler, não tem paz para ler. Oh, mas vocês têm que ter um tempinho, galera. Se organizar aí, ué. Organizar um tempinho aí para vocês. Letícia tá lendo O Alquimista? Letícia, então deixa eu te passar uma. Oi, gente, voltei. Letícia, deixa eu te passar uma invejinha gospel. Nossa, você está lendo O Alquimista faz um mês, você está sem tempo para ler mesmo. Eu fui lá. Porque eu leio no serviço, no meu intervalo. Então, é isso que eu estou te falando, é sem tempo mesmo. Eu fui lá em Santiago de Compostela, que ele fala no. Ah, não, ele fala em Diário de um Mago. Ah, nem te passei invejinha gospel, não. No Alquimista ele não fala, não. É Diário de um Mago que ele fala da estrada, do caminho de Santiago. Ele fala do Egito. É, no Alquimista, né? Isso. É verdade. Dá Gente, oi. eu sei que a discussão é muito boa de Paulo Coelho, o William gosta. Olha a filha dele aqui. Dá oi. Oi. Meu Deus, enganou legal. Não, É ela. linda, né?
Só é antissocial, ó. Não deu moral para nenhum de vocês. Dá oi, minha filha. Fala assim, boa noite, pessoal. Gente, eu vou terminar essa questão, então. Pode, Manteiga, terminar essa aqui? Claro que pode. Cara, entrega do Mercado Livre. Eu não sabia que eles entregavam à noite. O cara falou que ainda tem 15 entregas para fazer até o fim da noite, acredita? É bom demais, velho. Bom demais, né? Ó, vamos lá. Eu vou fazer essa aqui, então, para passar aqui o comando para o Mantegão, tá? Eu estava falando com vocês sobre essa questão aqui que fala sobre rede social, né? Então, a gente fez aqui uma sequência de várias questões do Enem, todas elas ligadas a essa ideia de hipertexto, de gênero digital, recurso digital, tá bom? Essa última aqui sobre rede social. Então, só para recapitular, falamos sobre hipertexto, né? Falamos sobre a estrutura do site, falamos sobre aplicativo, falamos sobre chat, e agora falamos sobre emoji, e todos aqui, ó, questões do Enem que cobraram esse conteúdo. Falamos sobre redes sociais, e agora aqui a questão para a gente poder fazer. Então, vejam bem, eu estava lendo aqui o texto, e aí está falando, né, que existe o compartilhamento paterno em mídias sociais que discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Até aqui o texto está falando de forma positiva sobre rede social, né? Agora, olha o que ele diz agora. Há, contudo, ó, então aqui a inserção desse conectivo aqui, ó, está revelando algo que vai estabelecer um contraponto com o que foi dito antes. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas do assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo de seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo, e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Ó, sobre o compartilhamento parental excessivo, então ele retoma uma expressão que foi usada no texto como exposição parental exagerada, né? Em mídias sociais, o texto destaca como impacto, de novo, uma palavra que aparece lá na competência 1 e também na competência 9. Então, aqui seria o impacto provocado por uso de rede social. Letra A, interferência das novas tecnologias na comunicação entre pai e filhos, desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. Olha, aqui, ó, observem essas palavras: interferência, desatenção, distanciamento, fortalecimento, desrespeito a quê? A intimidade das crianças, né? Cujas imagens têm sido divulgadas. Então, Márcio já mandou aqui a letra, Carol também, letra E. Beleza, gente? Dúvida? Comentários? Agora vocês sabem o que é a competência 1 e 9? Então, vai ter na sua prova pelo menos 2, 3, às vezes 4 questões sobre esse tema aqui, tá? E aí é bom vocês estarem ligados, é bom vocês irem já preparados, sabendo sobre essas linguagens. Na verdade, vocês já sabem isso aqui tudo, seria só uma forma de processar isso durante a prova, né? Beleza? Beleza, Letícia, Márcio, Carol, Samara, tudo certinho? Não, Letícia é uma gatinha, Sofia, mas ela age às vezes como se fosse um cachorro, viu? Ela é uma gata complicada. A gente brinca, fala que ela é filha do Taz. O Mantegão conhece. Nossa Senhora. Ela como é que fala? Ela é de personalidade. Ela é. Então é isso, gente. Valeu. Vou passar aqui para você, Manteigas, Passar a bola?
Vou passar a bola aqui para você. Agora o senhor já é um anfitrião. Receba bem essas pessoas aí. Eu sou o anfitrião agora? Agora você é. Agora você dá as Agora eu posso cartas. expulsar todo mundo da sala? Pode. Aí sim. Sempre quis fazer isso. Ai, ai. Beleza, galera. Deixa eu fazer um esquema aqui de deixar de compartilhar e também de... O Márcio é meu assistente, ele não me deixa esquecer de fazer aqui as coisas, ó.